Bom dia, Bom dia. queridos e queridas. Estão aqui com a gente, Marcelo, Grace, Serginho, Ricardo. Bom dia. Bom dia, todo mundo chegando bem. Hoje eu vou conduzir esse nosso grupo maravilhoso do Em Cristo. Saulo fez aniversário ontem, celebramos bastante a vida dele. E hoje ele está em uma viagem, a gente vem fazendo aí esse compartilhar conjunto e muito nessa linha do compartilhar conjunto, eu quero trazer uma palavra de comunhão aqui para vocês. Nos últimos anos, venho aprendendo muito sobre o que é a verdadeira comunhão. E como líderes empresariais que somos, eu queria começar com uma frase, trazendo que o sucesso isolado é incompleto. A grandeza compartilhada é transformação. E existe um lugar muito complexo que, quando a gente olha para a anatomia de uma sociedade, quanto mais a liderança empresarial, seja a liderança de qual setor seja, mas olhando aqui para o nosso ambiente empresarial, quanto mais alto você vai chegando, mais isolado, geralmente, você pode viver. E eu quero trazer dois textos bíblicos para embasarem um pouco esse nosso aprofundamento sobre comunhão. E o primeiro é Atos 2, de 42 a 47. O que estava acontecendo ali em Atos 2? Tinha acabado de acontecer Pentecostes. Ontem foi um dia de celebração de Pentecostes. Inclusive, eu pude estar no sábado em uma vigília que nós fizemos na igreja, e no domingo a ambiência para comunhão com o Espírito Santo estava muito forte. Mas eu vou ler para vocês em Atos 2, a partir de 42 até o 47, traz assim: E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em todos eles havia um temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os distribuíam a todos. Conforme alguém tinha necessidade, todos os dias continuavam reunidos no templo. Partiam o pão nas casas e comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor acrescentava ao seu número dia a dia os que iam sendo salvos. E aí, logo no primeiro ali versículo, né, no 42, tem um ponto que eu estudando, me preparando para a gente fazer essa nossa conversa, eu gosto muito do olhar do tempo Kairos. E nesse espaço de comunhão que os apóstolos estavam tendo, ele coloca que existia comunhão, partir do pão e orações. E para mim é muito forte o lugar de análise de comunhão, é algo muito presente. O partir do pão é algo que vem de um pão que chegou do passado, e as orações, elas projetam o que a gente quer viver no futuro. Então, para mim, esse lugar que os apóstolos estavam, em Atos 2, dias após Pentecostes, trazia uma comunhão que é um espelho de uma comunidade, porque havia calor nas experiências transformadoras que eles viviam, não existiam templos físicos,
não tinham infraestrutura, eles não tinham capital acumulado, e eles viviam de uma forma rara, porque havia coesão, alegria, impacto e crescimento orgânico. É muito forte quando a gente vê a presença real do Espírito Santo, que quando a gente olha a palavra comunhão, que vem do grego koinos, né, que é comum, traz uma forte perspectiva de que não é só estar junto à comunhão, é participar da mesma substância, dividir o que é essencial. E eu fiquei pensando, uau, participar da mesma substância que eu sou, dividir o que é essencial, dividir o que a gente está vivendo essencialmente. Então, isso é muito forte, porque dentro também da análise do passado, lá do contexto histórico, koinonia também era utilizado para descrever uma sociedade de negócios, onde os sócios compartilhavam riscos, recursos, resultados. E quando a gente olha para essa palavra koinonia, eu queria dizer que ela não é, talvez, muitas das coisas que a gente faz, que a gente vive. Koinonia não é convivência, porque a gente pode viver em convivência sem ter comunhão real. Com certeza. Quantas conversas, quantas mesas nós sentamos onde é uma convivência, não uma comunhão real. Koinonia não é uma rede de relacionamentos. Koinonia não é um accountability superficial, né? Um prestar contas para falar assim, e aí, né? Os homens são muito assim, como é que tá? Tá bem. E aí, tá bem. E aí? Lá no trabalho, tá bem. E da família, tá bem. E tá bem. E usou três palavras para você estar no momento ali, às vezes trocando, e você fica na superficialidade muitas vezes. E eu queria trazer alguns pilares dessa comunhão que os apóstolos viviam ali em Atos, que a gente tem esse privilégio de dar continuidade ao que eles viveram. Eles viviam em doutrina, onde havia uma verdade compartilhada como base comum, que era o sacrifício perfeito de Cristo Jesus, dando uma nova vida para todos eles e fazendo com que eles seguissem no ID, para que tudo fosse propagado para a eternidade. Existia também o pilar do partir do pão, da presença física e da celebração regular. O ano passado, quando começou o ano, eu orei e falei assim, o que que vai ser o meu foco do ano? O meu foco do ano passado foi aprender a celebrar mais. E aquele ambiente ali era um ambiente de muita celebração, de orações, na dependência reconhecida de Cristo Jesus e na generosidade radical, onde havia uma disposição de abrir mão de si mesmo pelo outro. E tem, até nessa parte de Atos 2, ali no versículo 44, uma parte bem contraintuitiva, que falava assim, que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E não contraintuitiva de, talvez, olhar para esse lugar de só ser diferente do que a gente vive hoje, mas mostrava uma postura que no contexto não tinha o que é meu, e sim tinha o que eu tenho pode servir a quem precisar. E isso é muito marcante para mim na postura do que nós, como cristãos, precisamos nos posicionar, como Saulo sempre traz, e foi talvez um dos ganchos maiores do relacionamento que a gente vem criando nesses últimos tempos, que
nós precisamos ostensivamente nos posicionar e olhar que o nosso recurso mais escasso, ele não são os nossos bens, o nosso capital, o nosso dinheiro, mas ele é o nosso tempo, o nosso conhecimento, os nossos acessos, um conselho honesto, as pontes cristãs que a gente pode criar. Tem cálculo que o mundo prega de retorno imediato. Isso mostra que quando esses princípios acontecem, lá no versículo 47, que foi o último que a gente leu, ele fala que há um crescimento, há um prosperar, há uma abundância, sem campanha, sem 6 em 7, sem técnicas de funil, sem crescimentos maiores. Que sim, tecnicamente tem muita coisa que é importante para os nossos negócios, mas lá o Senhor, no versículo 47, acrescentava ao seu número dia a dia os que iam sendo salvos. Então, a comunidade que habitava ali, em Atos 2, alguns anos depois de Cristo ter morrido, ele não cresceu por estratégia de marketing. Ele cresceu porque existiu uma magnética que fazia com que as pessoas queriam estar ali, né? Se a gente for trazer para a linguagem de negócios, é assim, proposta de valor. Não, ali a comunhão era genuína e irresistível, e era rara. Então as pessoas viviam de fato em uma koinonia que espelhava a comunhão dos céus. E eu queria trazer mais um texto bíblico para essa nossa segunda parte aqui do nosso devocional da Em Cristo, que trazem os fundamentos invisíveis da comunhão. No primeiro texto, a gente falou muito da prática da comunhão. E lá em 1 João, no capítulo 1, versículo 3 a 7, traz os fundamentos invisíveis da comunhão. Eu vou ler rapidinho. Para que também vós tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que ouvimos dele e vos anunciamos. Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ali, nessa carta de João, que já passaram ali 90 anos depois de Cristo, a gente tem comunidades cristãs enfrentando uma fragmentação gigantesca. Esses dias eu tive uma aula maravilhosa numa escola de estudos que eu estou fazendo, que trazia toda a, a, a lógica reformista, né? A estrutura histórica reformista, né? De até a reforma chegando ali com Martinho Lutero, tem uma linha do tempo onde, ao momento que Constantino aceita o cristianismo dentro do Império Romano, vem na sequência uma fragmentação gigantesca que cria um gnosticismo que coloca a espiritualidade na elite, né? Acessível para alguns. Formação do clero depois, e a consequência prática disso foi que houve uma divisão, arrogância, rompimento de laços comunitários e muitas outras coisas. E nessa carta, João traz, em resposta a esse momento que está acontecendo, que a comunhão ela não é conquistada por mérito,
intelectual ou espiritual, ela é consequência, ela é derivada de uma relação entre o pai e o filho. Porque quem está com Deus está conectado a todos que estão em Deus. E eu quero voltar no texto porque tem uma parte muito marcante para mim que coloca que para nós, traz aqui, Deus, não, que se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, ou seja, nós andamos na luz como Ele está na luz. E nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, se purifica de todo pecado. Então, ele traz que nós andamos na luz e nos magneticamente aproximamos daqueles que também estão na luz. Mas, para mim, tem uma estrutura vertical, horizontal, que a cruz nos ensina muito, que essa comunhão horizontal ela só é sustentada pela vertical. Né? Nas minhas escolas dominicais, bíblicas e outras que eu fiz, sempre falava assim, se não tiver sustentação vertical, horizontal, ela não se mantém. Sem o eixo vertical, as relações humanas ficam dependentes só de interesse, desempenho, reciprocidade. E frágeis por natureza. E eu, particularmente, vivi boa parte da minha vida nesse lugar, de falta de intimidade na estrutura vertical e que criavam as estruturas horizontais extremamente frágeis. E hoje eu vejo que quando eu ando na luz, como no versículo 6, e essa metáfora de João ela traz que não é sobre perfeição moral, mas é sobre uma visibilidade da luz que eu estou vivendo, e não do que os outros estão percebendo, porque isso é consequência. Mas eu coloco cada vez mais esse espaço de, na minha intimidade com Cristo, eu tenho cada vez mais comunhão com Ele e aprendo a ter comunhão com os meus irmãos, com os meus próximos. E, chegando aqui para o nosso final, eu queria trazer só a complementação desses dois ângulos de uma realidade de comunhão que tanto lá em Atos quanto em João ela aconteceu. Em Atos 2, a gente tinha um foco na prática da comunhão. Em João, 1 João 1, o fundamento da comunhão. E para mim é uma lógica também contraintuitiva. Geralmente, o que a gente aprende no mundo? Primeiro a teoria, para depois a prática. Aqui, eles estão mostrando a prática para depois a teoria, os fundamentos. Lá em Atos, a gente tem a forma de viver como. E em 1 João, a gente tem o porquê, a base que sustenta. Até porque em Atos, eles tinham, boa parte dos apóstolos ali, tinham vivido com Cristo Jesus. Então, eles tinham na prática entendido como. E em 1 João é quase que decantou, agora a gente entende o porquê melhor. A gente consegue, na nossa, gosto de falar que na nossa humanidade limitada, escrever um pouquinho das fagulhas daquele grande lugar de luz que é o viver com Jesus. Ali em Atos 2, a gente tinha perseverança e intenção. Em 1 João, a gente andava na luz com a busca na transparência total. Em Atos 2 existia alegria, crescimento e impacto. Em 1 João, purificação, conexão real no ambiente de perseguição. E quando a gente traz isso para o nosso chamado do dia a dia, eu convido vocês a olharem para os momentos que vocês vão ter essa semana com um compromisso prático de, nos círculos que vocês estiverem, na agenda que vocês olharem para a semana, vocês falem assim, quais são os momentos reais que eu tenho de comunhão aqui hoje separado? Porque nem todo momento de encontro dentro da nossa atuação de vida vai ser de comunhão. Mas talvez a gente possa ser mais intencionais nessa comunhão com quem nós estivermos e até nos de convivência, eu deixo o convite para que a gente possa mostrar
para as pessoas que ainda talvez não conhecem e têm a responsabilidade da verdade que Deus nos entregou, da graça, do poder, da liderança, de mostrarem através do nosso ser, das nossas atitudes, que essa comunhão com o Pai, no vertical e que nos proporciona o horizontal, transforma tudo o que nós vivemos, o que nós tocamos, o que nós fazemos. Em Koinonia, nós seguimos para essa semana. Eu agradeço muito vocês estarem aqui conosco. Quero começar orando, porque aquele louvor foi uma oração. Quero terminar orando. Pai, obrigado. Obrigado por nos ensinar que a comunhão, a verdadeira koinonia, ela nos mostra como que essa nossa relação vertical pode ser cada vez melhor estruturada para que nós possamos ter intimidade e vivamos ainda mais na tua luz, que nós refletimos dela quando nos comprometemos e entregamos a nossa vida a ti. E que horizontalmente nós com os nossos irmãos possamos transformar ambientes de convivência em ambientes de comunhão, com o nosso amor, com a nossa graça, com o poder do Espírito Santo, que chega, assim como celebramos Pentecoste, para nós no hoje. Declaramos que assim será uma semana plena de comunhão, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu queria saber se alguém gostaria de pedir uma oração. A gente tem o nosso abençoado da semana e toda semana a gente está buscando, né? Tá mostrando aí como que a comunhão, a nossa comunidade, ela pode trazer ainda mais bênção para as pessoas que estão pedindo uma oração. Então, queria abrir aqui agora para saber se alguém tem um pedido. Marcelão, vai lá. Bom, essa semana tem uma decisão importante, né, na condução do meu negócio. Então, queria pedir uma oração, né, para iluminar aí, a colocar a luz de Deus nas decisões que tem, né, que eu preciso tomar essa semana. Beleza. Então, decisões que vão ser tomadas envolvendo o negócio do Marcelão. Estaremos em oração, Pai, para que a sabedoria, a justiça e a maturidade dentro dos lugares onde os homens estão para a tomada de decisão sejam coesas com a comunhão que existe no reino. Declaramos que assim será em nome de Jesus. Amém. Mais alguém? Eu quero então pedir oração para que amizades de comunhão transbordem em meio aos nossos líderes empresariais do Em Cristo. Amizades transbordando em comunhão. O que não é tão trivial, não é tão comum, mas eu tenho certeza que terá cada vez mais no nosso meio. Seremos pessoas que viverão de uma forma extravagante a koinonia. Então é isso, pessoal. 6h30, cumprindo aí com a nossa pontualidade e alegria de viver com os compromissos com o Pai. Agradeço a vocês. Obrigado por cada um que esteve aqui. Marcelão, Grace, Ricardo, Irmão, Cooper, Serginho. Agradeço a minha vida, Saulo também, que está em viagem agora e que depois vai ver esse conteúdo e se alegrar em koinonia conosco. Que vocês tenham uma semana mais que abençoada. Eu tenho certeza que assim será.
com alegria, paz e amor. E estamos a um WhatsApp de distância, vamos com esse grupo, vivendo a real coinonia de Deus. Um abraço, uma semana maravilhosa para vocês. Boa semana. Boa semana, tchau, tchau.